E agora nós vamos de entrevista. Vamos conversar agora com Aurélio Melo, que é psicólogo, e vai nos falar sobre a saúde mental na pandemia do coronavírus. Boa tarde, Aurélio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar com vocês de novo. Prazer é nosso. Aurélio, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde dá conta que a ansiedade é o transtorno presente durante a pandemia. 86,5% foram diagnosticados a presença do estresse pós-traumático, 45,5%. O que é uma ansiedade e o que é um estresse pós-traumático? Explique para o nosso telespectador a diferença de um para outro. Aurélio, Em termos bem simples, bem populares, a ansiedade é quando... Estão me ouvindo bem? Agora sim, perfeitamente. Alô? Alô? Então, a ansiedade é quando você passa a viver o futuro imediato. Quando você passa a sofrer, né, normalmente é um estado de sofrimento, porque ele causa um desconforto, ele causa uma agitação interna, como se você estivesse sendo, vamos dizer assim, chacoalhado por dentro, não é? Então, a ansiedade é um sentimento de você esperar, mas de uma maneira bastante agitada, algo que está para acontecer. Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. E não precisa ser algo que vai acontecer efetivamente, é algo que está na sua cabeça. E por isso que ele traz muito sofrimento, que a gente fica imaginando várias coisas. Já o estresse pós-traumático, nós vamos falar de um evento, de uma situação, de um acontecimento em que causa um choque, né? Um trauma, né? Algo que emocionalmente é muito difícil, muito marcante para o indivíduo. E a partir daquilo, a gente vai observar uma mudança de comportamento do indivíduo, né? Então, pessoas que sofreram um sequestro relâmpago, pessoas que sofreram um assalto, uma notícia terrível, um golpe, muitas vezes pelo celular, né? Ou a perda de um ente querido, né? Uma separação amorosa, uma palavra muito dura, muito difícil. Então, o indivíduo vai apresentar um reflexo a partir daquele acontecimento. Nós vamos observar uma mudança de comportamento, que pode ter relação, né, que pode gerar também ansiedade, mas a princípio são coisas diferentes. As pessoas que passaram pela Covid-19 podem desenvolver, então, o estresse pós-traumático? E no caso delas, né, algumas pessoas elas acabam mudando muito o seu jeito. Às vezes eram pessoas introspectivas, ficaram mais eufóricas, ou o inverso. Isso pode mudar com o tempo ou só com tratamento? É um acontecimento, não é? Tanto eu diria que o confinamento, o isolamento, eles são situações que podem alterar o nosso comportamento, não é? Porque as pessoas ficam com muito medo da contaminação, mas ao mesmo tempo elas ficam muito expostas, né, aos noticiários, às más notícias, não é? Também às boas notícias, mas isso faz com que ela vá desenvolvendo muitos medos, né? E as pessoas que passaram por isso e adoeceram, muitas delas tendem a também ficarem mais frágeis do ponto de vista emocional, mais sensíveis, mais assustadas, não é? Porque, enfim, se falou muito disso, é um susto, apesar de a gente saber muita coisa, mas a gente ainda não tem um controle, ainda não tem uma vacina. Então, essas incertezas provocam nas pessoas um medo muito grande, né? Essa falta de controle provoca nas pessoas um medo muito grande, que pode levar a transtornos de ansiedade, pode levar a comportamentos fóbicos, né? O fóbico é um medo exagerado, né? Pode gerar um estresse pós-traumático, né? Aurélio, no caso desse comportamento fóbico, né, no caso da pessoa, um conhecido, um familiar, já apresentar sintomas
desse tipo, de que forma um parente, de que forma um amigo pode ajudar? Como conversar com essa pessoa e conseguir ajudá-la efetivamente, ao invés de complicar mais ainda o quadro de saúde dessa pessoa? Muito bem. Bom, então a gente tem aí, você tocou num ponto fundamental, que é o seguinte: a pandemia e as suas consequências, o isolamento, o confinamento, o adoecimento de algumas pessoas, a perda de parentes, as restrições à nossa vida, ao nosso cotidiano, ele vem ele vem acontecendo em cima de coisas que já existiam, né? Então, você tem pessoas que já eram fóbicas, pessoas com muito medo de doença, pessoas com muito medo, às vezes, de ficar num lugar fechado, ou pessoas com muito medo de ficar num lugar aberto. E com esse transtorno, com a pandemia, a tendência é que isso seja reforçado, tá? Algumas pessoas, ao contrário, que tinham medo de sair de casa, muitas vezes pela violência, por outros motivos, acabam se sentindo bem dentro de casa, também não resolve o problema. Com ansiedade, esperando que dia que vai voltar, né, a reabrir, a voltar à sua vida normal. Outras pessoas me relataram que estavam com muito medo da volta à normalidade, porque já havia se acostumado, tinha fantasias acerca desse retorno da normalidade. Então, o que é que a gente precisa fazer? Né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas? Bom, a gente vai conversar com os familiares, com os amigos, tentando mostrar para eles que alguns dos comportamentos que eles possam ter já eram comportamentos, principalmente quando a gente conhece essas pessoas, já eram comportamentos anteriores à pandemia, né? E que então a pessoa pode estar misturando as coisas. Olha, você já era uma pessoa muito assustada, que eu me lembro, você já era uma pessoa medrosa. Agora, por um azar da vida, porque essas coisas acontecem, né, nós temos aí uma situação que realmente a gente precisa tomar cuidado. Então, eu diria que a melhor maneira da gente ajudar as pessoas é tentando colocar exatamente a situação como ela se apresenta, os riscos, mas também a importância de se viver a vida, né, de não se paralisar, né, nem se arriscar, nem querer, vamos dizer assim, ignorar, negar. Não, eu nada me pega, eu sou uma pessoa saudável, eu fui atleta, eu isso, eu aquilo. E também a pessoa não ficar dentro de casa, né? Quer dizer, toda coberta, morrendo de medo, não é? Quer dizer, poder viver a vida e poder tomar os seus devidos cuidados, procurar orientação, procurar informação, né? De uma maneira tranquila, evitar o isolamento, então telefonar para a pessoa, né? Fazer uma chamada. Hoje tem vários meios de comunicação. Como é que você está? Está tudo bem? Olha, não fica imaginando coisas, né? Ou dizer para outros, olha, não evita, né? Se não há necessidade, não vá sair, né? Se cuide, mas está tudo bem, pode contar comigo, qualquer coisa você me chama, estou aqui, estou por perto, né? Essas coisas, elas são muito importantes nesse momento. Em que momento a pessoa precisa de uma medicação, precisa de terapia, um acompanhamento mesmo? Depois desse período de isolamento, né, quando a vida voltar ao quase normal, as pessoas vão continuar com esses efeitos, tanto da ansiedade, também do trauma, né, depois desse período? Bom, excelente nessa questão. Algumas pessoas serão capazes de entender que o perigo já passou. Vamos supor aí que essa epidemia tenha diminuído significativamente, que o risco esteja muito baixo, que as atividades voltem ao normal, que exista uma vacina, por exemplo. Então, algumas pessoas serão capazes de enxergar essa mudança, enxergar que os riscos diminuíram e voltar à vida normal. Porém, outras pessoas acabam ficando dominadas pela própria fantasia, pelos seus medos. Então, pode acontecer de algumas pessoas, a gente não sabe quantas, ou até muitas pessoas, se recusarem a uma vida normal. Então, é importante esclarecer,
conversar, né? Nada melhor que a boa orientação. A ciência, ela não é a dona da verdade, ela é uma busca pela verdade. Mas é importante você estar sempre acompanhando, se informando, né? Os profissionais da saúde estão aprendendo o tempo todo sobre isso, é importante a gente buscar isso. No entanto, se você observa que você, ou que um parente seu, ou que um amigo seu, ou que alguém próximo a você não consegue retomar as suas atividades diárias, não consegue fazer aquilo que há um tempo atrás fazia, né, fazia bem, bom, então talvez seja o caso de uma. E você conversando com essa pessoa, ela se recusa, ela não consegue por ela mesma, ela não consegue com a sua ajuda, então é hora de você procurar uma ajuda profissional. Né? É claro que a pessoa procura uma ajuda profissional por vários motivos, não só pelo acontecimento da pandemia. Mas o acontecimento da pandemia não pode ser superestimado. Eu e os meus colegas estamos vendo um aumento da procura dos nossos serviços de psicoterapia, de psiquiatria, né? E isso não é por acaso, isso está acontecendo porque, de fato, é uma situação, vamos dizer, uma situação fóbica, de muito medo, de muito pavor. Né? Então, o momento de procurar psicoterapia, procurar psiquiatria, né, uma ajuda medicamentosa, seria um momento que você vê que você, como amigo, como parente, não pode ajudar essa pessoa. Essa pessoa não consegue retomar a vida normal dela, a vida diária. Ela apresenta comportamentos que funcionam com. Nós tivemos ali, então, uma queda, né, por conta da internet, mas agradecemos, então, a participação do doutor Aurélio Melo, psicólogo, psiquiatra, que vem falar com a gente também sobre essas questões, então, da psicologia, do estado físico e mental das pessoas e a procura por ajuda. Sim, não é a primeira vez que o doutor Aurélio Melo participa aqui do programa conosco, do Jornal Conosco, e nem será a última, porque esse assunto ligado à psicologia, a fobias, a sistema nervoso, principalmente nessa época de pandemia, tem que ser falado bastante.